Boa tarde, e aí? Alto Astral chega mais, está começando o Globo Esporte dessa terça-feira e o GE tá bombando. Então vamos lá direto pro CT do Corinthians, para sentir o clima no timão, né? Que não é dos melhores, porque amanhã tem jogo decisivo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil na tela da Globo, não pode perder. E o nosso Lorde Edgar Alencar tá por lá para atualizar tudo pra gente. Fala, Ed, boa tarde! Muito boa tarde para você, Caio. Boa tarde a todos. Estamos aqui em frente ao CT Joaquim Grava, acompanhando a chegada dos jogadores do Corinthians. Os atletas ainda têm tempo, essa apresentação está marcada até as 2h30. Isso porque Vitor Pereira e sua comissão marcaram para as 13h30 da tarde o terceiro e último treino antes desse jogo decisivo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Você falou em clima, Caio. É de tensão aqui no Corinthians, depois da eliminação na Libertadores e principalmente com a derrota no Clássico em casa para o Palmeiras. Vamos lembrar que teve protesto ainda no estádio e depois também teve nota oficial das torcidas organizadas do Corinthians, pressionando jogadores, treinador e também diretoria. Por falar em diretoria, o Corinthians não conseguiu encontrar a tempo um substituto para o atacante William, que já deixou o clube. Eu digo a tempo porque a janela de transferências no futebol brasileiro nesse segundo semestre fechou ontem à noite. Então é com esse elenco atual que o Corinthians vai buscar a virada amanhã e nas palavras do Cássio, capitão do time, Caio, esse de amanhã é o jogo do ano para o Corinthians. Valeu, Ed. Valeu, obrigado pelas informações. Falando em Cássio, hein? Fica com a gente que daqui a pouquinho tem uma reportagem super especial sobre o goleiro Cássio, né? Que ele agora, ó, 608 jogos, o segundo atleta que mais vestiu a camisa do Timão, tá imperdível, hein? Agora, ó, alô Hortolândia, o meia do Palmeiras, Gustavo Scarpa, participou ontem do Bem Amigos, né, no Sport TV. E a nossa repórter, a Gabi Ribeiro, aproveitou para bater um papo com ele nos bastidores, tá bem legal. Até o pequeno palmeirense já sabe. Falou em Gustavo Scarpa, lembrou da tal da bolacha recheada com leite condensado. Ou ainda do cubo mágico, que o craque do Palmeiras adora. Você prefere o cubo ou a bolacha e o leite condensado? Essa aqui não Depende da época. Essas crianças me matam, velho. Vai guardar que senão a Abel hoje. Não, tô falando. Só em novembro ou dezembro. Mas obrigado de verdade, hein, galera. Nos bastidores do Bem Amigos do Sport TV, ele estava em casa. Cheguei atrasado ou não participo do começo? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Fala a verdade. Tá tudo certo. Tipo Stars. Fala aí, rapaz. E aí, beleza? Um Scarpa bem tranquilo, assim como a semana do Palmeiras. Quer dizer, tranquila pra quem se vai enfrentar o Flamengo no fim de semana. Um jogo extremamente difícil contra uma das melhores equipes do Brasil, se não a melhor, né? Por que não? Eles jogam um excelente futebol, têm grandes jogadores. Enquanto lida com os desafios de hoje, o futuro tá logo ali. Desde o mês passado, Scarpa já tem um pré-contrato assinado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas ele ainda tem muitos jogos decisivos pela frente, porque vai só no fim do ano. Tô feliz porque eu tenho jogado bem, era um receio que eu tinha, sabe? Depois de assinar o pré-contrato, você fica meio receoso de ter algumas atuações abaixo. Agora, fala a verdade, você tá acompanhando os jogos do Nottingham? Ganhou no fim de semana, você viu, né? Já sabe o nome de todo mundo? É, acompanhei. Sei o nome de alguns, né? Acompanhei o primeiro e o segundo jogo. Tô acompanhando de longe aí um pouquinho só, mas também tô muito focado aqui no Palmeiras. Focado, cheio de histórias e de bem com todo mundo. Um Scarpa que nem foi, mas já tá deixando saudades no futebol brasileiro. Pra gente fechar, a pergunta de milhões. O Piquerez já pediu pra você ficar no Palmeiras? Ele pediu, pelo amor de Deus, fica Scarpinha. Fica Scarpinha, pelo amor de Deus. Na Europa não tem tranquilos, não tem leite condensado. Ele e toda a torcida. O carinho deles nesse momento tem sido muito grande, assim, é um momento muito legal pra mim. Mas os meninos são bem engraçados. O que você responde pra ele? Vai me visitar. Pode ser. Scarpinha, carisma demais, hein? Ó, lembrando que o jogo do Palmeiras é no domingo contra o Flamengo na Globo, também jogaço, hein? Agora eu vou falar do São Paulo, que apresentou um novo zagueiro, o venezuelano Ferrarese, só que mesmo sendo a primeira vez dele no futebol brasileiro, sabia que ele já vestiu a camisa do tricolor antes? Olha só. Estar por aqui ultimamente é raro. Depois da pandemia, o acesso da imprensa aos CTs dos clubes não foi mais o mesmo. Mas os jornalistas não vieram até a Barra Funda para ver o treino. Foi por causa dele, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferrarese, novo reforço do clube, que chegou com um bom portunhol. Sé que vengo a un club muy grande y la responsabilidad que trae. Puedo jugar en línea de 4, línea de 5,
de como falou o Mister ontem, que posso jogar tanto por direita, por izquierda ou mesmo no meio. Me sinto mais cômodo em alguno dos dois lados de fora. Ferrarese tem 23 anos e assinou com o São Paulo por empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de extensão no contrato até o fim de 2023. Contra o América Mineiro, nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, ele não vai ser aproveitado porque a competição não permite mais novas inscrições. Logo, será uma opção para a Copa Sul-Americana e para o Brasileirão. Aliás, no Campeonato Nacional, a luta vai ser semanal para ir para os jogos, já que o regulamento só permite 5 estrangeiros por partida. E o São Paulo, com ele, passa a ter 7. Arboleda, Nahuel Bustos, Galopo, Caleri, Gabriel Neves e Colorado. Vai jogar quem estiver melhor. A decisão de quem entra em campo é do professor. Se eu ficar fora da equipe, teria que esperar o momento de jogar. Venho para apoiar o time na função que precisarem. Mas se tiver que jogar, darei o meu melhor para ajudar meus companheiros e o clube. Toda vez que o jogador é contratado, o Departamento de Comunicação faz uma pré-entrevista para conhecer mais o atleta e utilizar as informações para apresentá-lo. Foi quando o Ferrarese disse que já tinha vestido a camisa do São Paulo. Para surpresa de todos, ele colocou a mão no bolso, pegou o celular e mostrou uma foto batida há mais de uma década. Foi na época que o clube ganhou a Copa Libertadores e o Mundial, em 2005, eu acho. Meu pai sempre comprou camisas de futebol. Nessa época me deu a do São Paulo. Eu jogava bola com ela na rua. A expectativa é que ele seja relacionado para o clássico de domingo, contra o Santos na Vila. Até lá vai passar a semana pegando o ritmo com uma camisa que ele cansou de sujar. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. O trio de ferro tá com tudo no Brasileirão Feminino. No fim de semana começaram as quartas de final. Palmeiras pegou o Grêmio em Porto Alegre. O líder da primeira fase não tomou nem conhecimento do time gaúcho. Meteu logo 5-0, com 3 gols da Ari Borges. O jogo de volta protocolar vai ser no sábado aqui em São Paulo. O Corinthians também venceu fora de casa, no Mané Garrincha, 2-0 contra o Real Brasília. Gols da Adriana e da Vicky Albuquerque de pênalti. No próximo domingo, em Itaquera, tem a decisão da vaga. Já o São Paulo foi o único que não venceu, ficou no 0-0 com a Ferroviária em Araraquara. O jogo de volta é domingo na Arena Barueri. O pequeno gigante tá de volta à Vila Belmiro, o Soteldo, o Soteldinho, que chegou, né? Chegou já como um ídolo do Santos. A cidade de Santos foi tomada por uma sombra. Mas não é a chegada de uma nova frente fria, é o retorno de um pequeno gigante. Soteldo desembarcou no fim de semana e teve recepção de ídolo. O Soteldo tá de volta no Santos! Soteldo is back again. E ele tá aqui comigo de novo. Cara, eu sou muito fã do Soteldo, eu acho que ele dá uma alegria demais pro torcedor. Alegria pro torcedor e também pro Lisca, que tá doido pra escalar o reforço já nessa próxima partida. Na tarde de ontem, o novo camisa 10 do Peixe treinou pela primeira vez com o elenco e tá regularizado. Fala, torcida, tudo bem? Por aqui Soteldo. Acabei para fazer meu primeiro treino, tava com muita saudade e estamos aqui. O Soteldo, né, dispensa comentários, vocês conhecem ele tanto como eu, né? Eu acho que é uma volta para retomada, né, dele. O objetivo de retomar o bom futebol é porque desde que o Soteldo foi vendido pelo Santos no ano passado, ele teve números bem discretos no Toronto e no Tigres. Em 45 jogos foram 4 gols marcados pelo time canadense e só 1 pela equipe mexicana. Quando foi anunciado pelo Santos, o Soteldo disse que estava voltando para casa. Nos últimos meses, o venezuelano foi alvo de muitas especulações no mercado da bola e quase foi parar no rival São Paulo no começo da temporada. Aliás, é justamente contra o tricolor paulista que o atacante deve fazer a reestreia dele com a camisa do Peixe. O clássico vai ser em casa, na Vila, onde o camisa 10 fez metade dos 20 gols que ele marcou com a camisa do Peixão. Ter de volta um cara que representa esse futebol alegre, representa essa ousadia e alegria do Santos, né? Dos tempos de Neymar, isso impacta muito no torcedor. Assim como o Neymar, o Soteldo também adora comemorar os gols dele de maneira divertida. E aí fica a dúvida, será que já vai rolar a dancinha do venezuelano na próxima partida?
Soteudinho, hein? Daqui a pouco, Cássio 608 jogos, uma reportagem especial e também mais um episódio da nossa série Heróis Improváveis. A Copa do Mundo tá chegando, hein? A história do inglês Geoff Hurst. Fica com a gente que o Globo Esporte volta já já. Copa do Mundo tá chegando, hein? Hoje tem o segundo episódio da série Heróis Improváveis com o inglês Geoff Hurst, o Cavaleiro da Rainha. O país que inventou o futebol jamais havia passado das quartas de final em uma Copa do Mundo. Até que em 1966 sediou o Mundial com um time de respeito. Bobby Moore, Bobby Charlton, que viria a ser o melhor do mundo naquele ano, e o lendário goleiro Gordon Banks. Mas a história reservou para Geoff Hurst, o Cavaleiro da Rainha, o papel de herói improvável. Uma primeira fase quase tranquila para a Inglaterra. Um empate, 2 vitórias e uma baixa. Jimmy Greaves, um dos principais atacantes ingleses, se machucou no segundo jogo. O substituto, Geoff Hurst, que só havia jogado 8 partidas pela seleção inglesa antes daquela Copa. O jogador do West Ham não estava acostumado com grandes conquistas. Nas quartas de final, num duelo disputadíssimo contra a Argentina, com direito à polêmica expulsão do capitão argentino Ratín. Eu mostrei gentilmente a braçadeira no meu braço e pedi por um intérprete, para entender as decisões dele, e ele usou isso como desculpa para me expulsar. Eu não cometi uma falta dura, eu não o ofendi, eu só pedi por um intérprete. Detalhe, foi por essa confusão aí que foram criados os cartões amarelo e vermelho, que seriam usados pela primeira vez 4 anos depois na Copa de 70. Aos 33 do segundo tempo, o primeiro brilho do Cavaleiro. Geoff Hurst chegou voando para marcar de cabeça. Os ingleses ainda passaram pela forte seleção de Portugal, que não só tinha o craque Eusébio, como havia eliminado o Brasil naquela Copa. Hurst era coadjuvante daquela seleção que recebeu a favorita alemã do excepcional Franz Beckenbauer em Wembley para quase 100 mil pessoas. E o alemão Haller tratou de chocar o estádio, lotado por ingleses. Mas aquele 30 de julho tinha um dono. Era dia de Geoff Hurst. Depois do chute de Hurst, Martin Peters virou para a Inglaterra. E no último segundo de jogo, Webber levou a decisão para prorrogação para a agonia dos ingleses. Antes da prorrogação, a gente começou a sentar e o nosso técnico disse: todos em pé, ninguém senta. Não vamos mostrar para os alemães que estamos cansados. Era hora do Cavaleiro da Rainha mostrar seus poderes, marcar a história e o gol que até hoje há quem diga que não foi. Hurst virou, bateu, caiu, a bola pegou no travessão, pingou no chão e gol validado. Digo para a FIFA e para o mundo do futebol, para mim, a bola entrou pelo menos 1 metro dentro do gol. Hurst ainda faria o 4º gol da Inglaterra no finalzinho do jogo, uma pancada de perna esquerda. A Inglaterra conquistava, enfim, seu primeiro e único título da Copa do Mundo. O primeiro e único jogador da história das Copas a fazer 3 gols em uma decisão. Depois daquele dia, Hurst nunca mais ergueu um troféu na carreira. Mas fora das 4 linhas, a vida deu uma guinada. Virou galã de comercial de desodorante. Em 98, recebeu o título de Sir pela Rainha da Inglaterra e se tornou um cavaleiro do Império Britânico. Um reserva, um coadjuvante que se tornou um herói improvável. Geoff Hurst, o Cavaleiro da Rainha. Daqui a pouquinho a gente volta com uma reportagem especial com o gigante Cássio, 608 jogos com a camisa do Timão. O GE volta já já.
608 vezes Cássio, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Com vocês, o gigante. Eu sempre tive um sonho. Se você me perguntar o que você seria se não fosse jogador, eu não sei te falar. Eu lembro o dia que eu cheguei, sei que as coisas passam muito rápido. Sempre é bom estrear sem tomar gol e ganhando. São 11 anos, mais anos que passaram voando e... Eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Já tô me aposentando aí antes da hora, hein? 13 de agosto de 2022, um dia histórico. Quando entrou em campo para enfrentar o Palmeiras, Cássio chegou a 608 jogos pelo Corinthians, ultrapassou o Luizinho e se tornou o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa alvinegra na história. E aí a gente conversou com o goleiro, família, amigos e até com os rivais para conhecer um pouco mais sobre o gigante corintiano. Olha onde ele chegou, toda hora ele batendo recorde, o jogador que ele é, o goleiro que ele se tornou, né, pro clube, importante, assim. Bah, às vezes tu para e pensa assim, Eu me lembro muito lá do tempo que eu era lavador de carro lá do meu tio. Eu tinha que ajudar minha mãe nas despesas e tudo. A gente é novinho assim, a gente sempre dizia, cara, ele é tipo um pai pra nós, né? Porque minha mãe saía para trabalhar o dia todo e ele trabalhava, chegava em casa, ficava com nós e foi indo, ele foi crescendo e nossa, ele se tornou para nós assim nosso escudo, né? Meu maior sonho na época era poder dar uma casa para minha mãe, que eu ia conseguir realizar esse sonho, que eu tinha tanta ambição e vontade de ser jogador de futebol e eu tinha tanta certeza que jogando futebol eu consegui ajudar minha família, dar uma vida melhor. E eu sempre, na minha cabeça, desde que eu cheguei no Corinthians, eu falei, cara, vou ter uma oportunidade, nunca mais eu vou sair. Foi no Pacaembu que o Cássio ajudou o Corinthians a conquistar um dos títulos mais importantes e desejados pela torcida, a Libertadores de 2012. E foi também aqui, na semifinal daquele ano contra o Vasco, que o goleiro fez a defesa mais marcante da carreira. Eu, na minha opinião, quando parar lá no futuro, bem distante, né, ainda, né, quando eu falar de Cássio, a defesa no jogo contra o Vasco, Diego Souza, sempre vai ser lembrada. Cara, eu confesso que eu ia nos lugares assim, eu ficava um pouco assustado, assim, porque as pessoas se ajoelhavam e beijavam a minha mão. Cara, e não era, tipo, no lugar, era se fosse do shopping, no meio do shopping, assim, no aeroporto já, cara, e eu ficava todo sem jeito, porque eu não tinha reação, não sabia o que fazer. Tem um carinho, né? As pessoas colocam o nome do filho. A gente vai doer, pô. O maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, tem o nome dele gravado, uma coisa que vai ficar pra sempre, né? A tatuagem é pra isso, mas significa eternidade, aí, eterno, Cássio eterno aí pra gente. Tô fazendo o que eu sempre sonhei, né? Em ser jogador de futebol e tem a situação de você ficar longe dos seus filhos, ficar longe da sua família, então a esposa acaba sendo mãe e pai em certos momentos, porque tem semanas que a gente não consegue se ver pouco, tá na escola, tá isso, mas é o que eu sonhei ser, né, cara? 10 anos aí titular, direto pelo Corinthians, vários jogos, tá chegando, encostando aí, se Deus quiser, no Vladimir, vamos ver se passa, né? Vladimir é o dono do recorde, 806 jogos pelo Corinthians. O lateral estreou na equipe principal em 1972 e vestiu essa camisa por 15 anos. Com certeza, acredito que vai ser mais uma alegria para a nação corintiana, entendeu? Torço para que o Cássio consiga superar ou, na pior das hipóteses, igualar, tá tudo certo. São mais de 200 jogos, vai precisar aí de, sei lá, uns 4 anos, mais ou menos, até mais. É bastante tempo, não é tão novo, mas eu acho que ainda dá para chegar. É um cara que tem uma história fantástica, um cara muito decisivo, um cara que cresceu em vários jogos decisivos. Não tem nem o que falar, né? É um monstro no gol, então eu me inspiro bastante na liderança. Para mim, hoje o Cássio é o maior jogador da história do clube.
E pelos títulos, pelo número de jogos, por tanto tempo que está lá dentro. E eu me cuido para de repente bater recorde, bater média, ser melhor do que o ano anterior. Então, é essa ambição de cada ano tentar ser melhor. Ó, o jogo entre Brasil e Argentina, aquele que foi paralisado pela Anvisa pelas eliminatórias, foi definitivamente cancelado pela FIFA, hein? Em vez de enfrentar a Argentina, agora o Brasil vai jogar amistosos contra a Argélia e Tunísia no mês que vem.